Olá, povo de Deus! Na passagem do Evangelho hoje, Jesus, ao afirmar que todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem, ele chama seus seguidores a um exame interior profundo. Vamos ao Evangelho do dia. Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade. Nós, as primícias do seu gesto criador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. O que sai do coração? A passagem do Evangelho apresenta um confronto entre Jesus e os fariseus e mestres da lei, que observam com críticas os discípulos de Jesus por comerem sem lavar as mãos, um ritual obrigatório na tradição judaica. Jesus aproveita essa situação para denunciar a hipocrisia daqueles que valorizam as práticas externas e rituais sem se preocuparem com a verdadeira essência da fé. Ele cita o profeta Isaías para evidenciar que, embora os fariseus e mestres da lei honrem a Deus com palavras, seus corações estão distantes dele. Esta crítica é contundente e revela que o culto a Deus deve ser genuíno e não meramente uma exibição de religiosidade. Ao chamar a multidão, Jesus ensina que a pureza ou impureza do ser humano não se define pelo que ele consome ou pelos rituais que segue, mas pelo que procede do seu coração. As palavras de Jesus subvertem a lógica religiosa vigente que colocava ênfase nas práticas externas, como a lavagem das mãos, e direciona a atenção para a moralidade interior. Para Jesus, as ações externas só têm valor se forem reflexo de um coração puro e em sintonia com a vontade de Deus. Ele deixa claro que as impurezas verdadeiras são aquelas que emanam do interior do ser humano, como as más intenções e os pecados que corrompem a alma. A lista de pecados que Jesus menciona, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, é uma poderosa reflexão sobre a condição humana. Jesus expõe que o pecado não é apenas uma questão de ações concretas,
mas de intenções e desejos que nascem no coração. Ele convida seus ouvintes a uma introspecção profunda, a analisar suas motivações e a buscar a verdadeira pureza, que é a de um coração alinhado com a justiça e o amor de Deus. Essa passagem também nos faz refletir sobre como muitas vezes podemos nos preocupar mais com a aparência de religiosidade do que com a vivência autêntica da fé. Somos chamados por Jesus a não sermos como os fariseus, que se apegam às tradições humanas, mas a buscarmos uma relação verdadeira com Deus que vá além das aparências e dos ritos. É uma mensagem que nos alerta sobre o perigo de sermos superficiais em nossa vida espiritual e nos encoraja a cultivar a sinceridade e a autenticidade em nosso relacionamento com Deus e com os outros. Portanto, a verdadeira impureza não está no exterior, mas no que permitimos que floresça dentro de nós. Jesus nos chama a uma conversão interna, onde as nossas atitudes, palavras e ações sejam um reflexo de um coração puro e dedicado a Deus. Ele nos desafia a ir além das tradições e rituais, para que possamos viver uma fé que seja viva e transformadora, capaz de purificar não apenas o exterior, mas principalmente o interior, onde reside a verdadeira essência do ser humano. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.